Salve, meu povo! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Marcas Pretas Podcast. E hoje, na moral, prepara o caderninho que vão ter dicas incríveis. Antes de dizer quem tá por aqui, vou jogar aquela mini bio para você já se arrepiar com essa potência que tá aqui com a gente. Ela é economista, educadora financeira com MBA em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios. Carreira desenvolvida no ambiente corporativo em áreas estratégicas de negócio. Em 2020, fez uma transição de carreira e fundou a MG, Educação Financeira e Gestão Empresarial, que tem como missão levar a mensagem da educação financeira como ferramenta de liberdade de escolha e oferece soluções de inteligência financeira para pessoas e negócios. Sim, ela está aqui com a gente. Muito obrigado. Estamos aqui com Mila Gaudêncio. Oi, gente, tudo bem? Dan, Anderson, obrigada pelo convite. Bora falar de dinheiro, de gestão, de planejamento. Nossa, falou de dinheiro, chega a sorrir. Não é? Vamos nessa. E claro que eu não estou aqui sozinho. Tem uma presença aqui do meu gêmeo, o boss da Sauda Afro, Anderson Rosa. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui, mais um episódio. Vamos lá, o papo vai ser bom. Infelizmente, o nosso time não está completo hoje. A Ignis Bacelar, da Maquida, não pôde estar com a gente, mas no próximo episódio ela está aqui firme e forte para ser ainda mais incrível. Vamos nessa. Mila, conta pra gente um pouco mais da sua trajetória no corporativo e como que veio a ideia da MG. Bom, eu sou economista de formação, né? E é importante eu falar que eu sou fruto de ação afirmativa, sabe? Porque isso contextualiza tudo. Então, eu fui bolsista pela Educafro, né? Não sei se todo mundo conhece, mas Educafro é um cursinho pré-vestibular, né? Voltado para pessoas pretas e pessoas de baixa renda. E aí, lá em 2003, quando eu estava 2002, na verdade, quando eu estava me formando no ensino médio, eu já tinha escolhido a faculdade de economia, mas não tinha grana para fazer, Educafro entra na minha vida, e aí eu consigo uma bolsa de 80%. No segundo ano da faculdade, eu entro na empresa que eu trabalhei 15 anos. E aí eu fiz carreira, então os 15 anos no ambiente corporativo foram em uma única empresa. Então eu entrei como estagiária e trilhei carreira ali, passo a passo. Auxiliar, analista, júnior, plano, sênior, coordenadora, até que chega um cargo de gerência. Meu último cargo foi gerente de inteligência de mercado. E na gerência eu encontrei uma chefia racista. Então, um pouco antes disso, eu já estava começando a pensar em fazer outras coisas, mas foi o que, sabe, acelerou o processo da transição de carreira. Como que chegou a educação financeira, né? No final de 2018, a gente teve o quê? Eleições presidenciais. Nossa. Né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me questionar muito, né? Porque a gente descobriu que tinha pessoas do nosso lado que tinham os pensamentos que e não validavam algumas coisas assim, que aí eu fiquei um pouco assustada. Revelador, né? Exatamente. Mas naquele momento eu falei, cadê? Porque depois que eu entro na Educafro, depois que eu começo a fazer a faculdade de economia, eu fundo um núcleo da Educafro. Então eu tive um núcleo da Educafro por 5 anos. E aí eu olho ali naquele momento da minha vida, eu tava com, 30 anos por aí. E aí eu olho e falo assim, cadê aquela menina ativista que ia pra rua e que, sabe, participava de audiências públicas e que ia manifestar e pedir por cotas? Onde que ela tá? Sabe? Aquele núcleo da Educafro já era de educação financeira ou não? Não. A Educafro, ela funcionava e funciona até hoje como um cursinho pré-vestibular comunitário. Que você criou um núcleo. Sim, ainda, quando eu criei o núcleo da Educafro de pré-vestibular. Quando eu tava no segundo ano da faculdade. Você era dentro da Educafro que você criou um de educação financeira. Núcleo é o nome que chamam os cursinhos que são espalhados pela Educafro. Ele é chamado de núcleo, tá? E aí eu comecei a me questionar. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer. E aí, a educação financeira foi o que eu falei, pô, acho que é isso, sabe? Uhum. E aí, isso foi no ano de 2018. E aí eu fiquei, sabe, namorando, flertando. Veio em paralelo, e aí, estudando, né? meio em paralelo, algumas coisas. Mas aí, em 2020, eu, fui, assim, levei uma rasteira. Essa é a real, levei uma rasteira. E aí, eu começo a empreender no ano de 2020. E esse segmento que você atuou por 15 anos, que segmento que era? Segmento da construção civil. Então, eu trabalhava no planejamento comercial, planejamento estratégico, inteligência de vendas e de mercado. E louco, assim,
você passou vários anos na empresa e você trilhou uma nova carreira e aquela Mila ficou lá atrás, né? E por muitas vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente acaba, para poder pagar as nossas contas, conquistar outras coisas, e a gente meio que se afasta do que nos trouxe até ali, deixa ali adormecido, mas no momento certo as coisas acontecem. Exato, exato. E é muito louco porque às vezes a gente para analisar, parece que o corporativo ele suga a gente, né? Sim. E eu falo isso mesmo, eu falo, meu, eu era uma grande menina e me tornei uma pequena mulher na questão do ativismo mesmo, sabe? Das pautas raciais. O letramento racial chegou muito cedo na minha vida por causa do Educafro, eu tinha 17 anos. Então, o meu questionamento mesmo foi, eu virei uma ativista de rede social, cara, tipo, porque eu tô aqui, então quando as coisas acontecem, eu vou lá e faço um texto, e beleza, eu tô indignada, então, tá, mas e aí, o que eu tô fazendo ativamente, entendeu? Então foi exatamente isso que me fez criar a empresa. Não fica só no discurso, né? Ele parte pra Exatamente. ação. Porque por muitas vezes a gente vê galera falando, tá, mas o que você O fez? que você tá fazendo? Exato. A prática, né? Qual foi o seu maior desafio nessa transição de carreira? Tô saindo do corporativo, pelo que eu entendi, a MG não veio em paralelo, que, pô, tô fazendo as duas coisas, não. Não. Veio um tempo depois que você saiu da empresa. Não, veio tempo, assim, eu saí da empresa e comecei. Foi tipo, eu saí. Perfeito. Na verdade, eu fiquei uns 3 meses ali namorando, tipo, fazendo um planejamento mais sólido do que eu ia fazer. Mas eu saí em março de 2020, em junho eu já comecei a divulgar. Mas em março ainda, eu já comecei a atender, porque o que aconteceu? Pandemia em paralelo. Sim. Então, como eu queria me testar ali também, eu comecei a atender, eu fiz um post no Facebook, nem foi no Instagram, no Facebook, e eu comecei a atender alguns empreendedores negros que estavam, e agora? Tá tudo fechado, o que eu vou fazer? Então, sabe, eu saí e já me enfiei ali, comecei a conversar com algumas pessoas e dar estratégias mesmo de que elas Uhum. podiam fazer nesse momento. E as suas publicações, elas eram voltadas para o público negro ou as pessoas se viam no seu discurso e falavam, pô, acho que ela vai me ajudar? Um pouco dos dois. Eu sempre trago recorte racial, sabe? Se você entrar ali, meu post fixado é um post falando de preta velha. Então, eu sempre trago recorte racial. Então, é um pouco dos dois ali. Foi algo bem natural. Exato. E aí, essa cara preta aqui, né, também já gera identificação Sim. também. Então, em junho eu comecei pra valer ali, tipo, não, agora eu já sei o que eu vou fazer, o que eu quero vender, mas eu fiquei atendendo meio que gratuitamente mesmo. Sim. Não façam isso, tá, gente? Não precisa. Mas eu fiz naquele momento ali inicial. Mas o desafio, que foi a sua pergunta, foram 2. Na verdade, o primeiro desafio foi a queda absurda de renda, porque eu estava no corporativo num cargo de gerência, salário, benefícios e tal, 15 mil mês. Nossa. PLR, chegava a 4 salários, tinha muitos benefícios mesmo. Uhum. Então, convênio, todos eu chamo do kit do capeta, sabe? Porque é o kit do capeta porque você fica lá presa, porque você fica com medo de perder esses benefícios e tal. Sim. Então, tinha muitos benefícios, e diferente do que muitas pessoas que estavam começando a empreender no digital naquele momento, que falavam assim, sei lá, eu vendi meu primeiro curso e, sei lá, fiz 5 mil reais, nossa, isso é mais dinheiro do que eu já ganhei toda a vida. Não era a minha realidade. Uhum. Eu, né, comecei ganhando pouco como estagiária, mas eu trilhei uma carreira, foram Sim. 15 anos. Então, o maior desafio foi esse. Por quê? Eu tinha um planejamento financeiro, porque como em 2018 eu comecei a pensar nisso. Então, eu tinha guarda-chuva financeiro, tinha dinheiro de reserva. Perfeito. Só que todos os meses, tirar dinheiro pra inteirar, pra pagar conta, me gerava uma ansiedade, um nervoso, um sei lá o quê. Porque você estava acostumada por 15 Sim. anos a não viver aquilo. Exatamente. Sim. Então, o desafio. Esse foi o maior desafio, sabe? Uhum. E depois foi quando eu atinei que a questão foi racial da minha saída, porque não foi ali no momento que eu, sabe, entendi. E aí depois, juntando as peças e terapia e tal, eu entendi e tive comprovações que foi uma questão racial. E aí o meu chão se abriu, assim, porque foi um momento que eu olhei e falei, então tá, eu trilhei uma carreira, tal, só que uma pessoa racista
amassa o meu currículo de 15 Eu anos construí tudo e isso. acabou pra mim. Então, a minha autoestima e a minha autoconfiança profissional ali foram muito, assim, ficaram muito abaladas nesse momento, quando eu entendi que foi isso que aconteceu. E aí, tipo, empreender nesse cenário, sem você confiar em você, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certeza, eu não vou ter mais nenhum chefe racista. Eu não vou mais me colocar nessa situação. E a única forma de eu não me colocar nessa situação é eu não tendo mais um chefe. Sim. Então, o continuar era preciso. Só que, então foram essas duas coisas, a queda de renda e a autoestima e a autoconfiança profissional terem sido abaladas, assim, quando eu, tipo, falei, putz, foi racial a questão. E bom que você teve respaldo de questão de saúde, né? Pra você poder fazer Terapia, terapia, entender as peças que estavam perdidas, pra você poder trilhar esse novo caminho, porque era uma pandemia também, né? Era uma incógnita total, assim. Então não sabia pra onde ir e usava das ferramentas que você adquiriu naquele tempo. Quais ferramentas ou estratégias que esse corporativo te deu e você conseguiu empregar já na MG para conseguir falar, pô, acho que isso aqui faz sentido e vou por esse caminho. Sabe que eu só conectei isso 2 anos depois. Porque logo que eu saí, comecei, tava empolgada, aí eu já entendi que a questão foi racial. Então, sabe quando você põe uma pedra e, tipo, eu não quero saber de nada disso? E então eu não olhava pra nada, assim, que eu sabia. Eu tinha muita ferramenta, muito conhecimento, mas eu bloqueei real. E eu tenho uma publicação que, inclusive, eu falo até no meu TEDx, que eu falo, tipo, foi no dia 21 de dezembro de 2021. Olha como eu sei bem. E aí eu falo assim, eu me tranquei na sala de reunião, que é um momento que eu uso pra quando eu quero silenciar pra me ouvir. E aí, foi um momento, 21 de dezembro ali de 21, eu já fazia quase 2 anos que eu tava ali, 1 ano e meio, e aí eu não me aguentava mais. Aquele momento de você falar, cadê essa pessoa que confiava em si, que fez e aconteceu? Eu não me aguento mais, eu não tô aguentando mais essa versão aqui que eu estou. E aí eu pego e desse dia, eu faço um mapa mental de tudo que eu sabia, né? Então eu fiz um mapa mental, tenho fotos dele, tenho publicações dele, tem no blog, enfim. E eu faço uma foto, coloco ali meu perfil profissional. E eu vou colocando ali todos os meus pontos chaves, desde cargos júniores até o cargo de liderança. E aí eu falo, o que eu tô usando na minha empresa e o que eu não tô usando. E aí eu, tipo, vejo um monte de coisa que eu sei fazer e eu não tô usando, e eu não tava usando. E é muito louco, porque esse foi um processo de resgate, junto com outras coisas, mas da minha autoestima e da minha autoconfiança profissional. E aí, quando eu olho pra isso, eu olho e falo, eu fui analista de preços durante 5 anos, depois eu fui coordenadora da área, que o preços ficava no guarda-chuva, e gerente da área, depois que precificação ficava no guarda-chuva. Isso era uma das coisas. E empreendedor não sabe precificar, né, gente? Essa é uma grande dificuldade, assim, de empreendedor no começo, não sabe precificar. No começo E no no meio, às vezes, E às vezes leva até o final. entendeu? E aí, essa foi uma das coisas. Eu falei, tá, beleza, precificação. Aí a gestão estratégica como um todo, inteligência de mercado. E aí eu comecei a unir essas coisas. Tanto que, assim, eu tinha um ticket médio de R$ 497 que eu fazia curso online. E aí eu saio do universo dos cursos e começo pro universo das consultorias. E aí eu lembro que eu falei, eu vou validar isso. Cobrei um valor de R$ 2.000 para fazer uma precificação e um planejamento estratégico. Isso foi em dezembro. Eu com data, gente, com essas coisas assim, eu registro tudo, assim, sabe? Tipo, diário. E aí, em março, eu vou e consigo fechar essa consultoria 2.000. E em maio, eu fecho uma 15. Isso foi dezembro de 21 também. Não, isso aí, dezembro de 21 aconteceu isso. Em março de 22 eu falei, vou colocar isso pra rodar. Eu vou mostrar para as pessoas que eu sei fazer isso, né? Você Porque eu mudou o seu fazia. produto, que era um curso, né? Um curso online. Exato. E mudou era pra só frente. eu só falava com pessoa física, porque até então, né, tipo, não quero falar de negócios, não quero falar pra empresas, porque eu não queria. Eu tava machucada. A real era E essa, tava precisava de gente, né, machucada. também. Tem isso também, né? Nome, né? E eu tava machucada, tava ferida, então eu não queria olhar pra isso. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou olhar pra isso também, porque eu posso falar com a pessoa física, mas eu também posso falar com o empreendedor. E aí eu começo a unir. E aí o que eu uni? A parte de estratégia, de precificação.
estudo de viabilidade financeira, de projetos, de produtos, toda a parte de planejamento estratégico, de pesquisa de mercado, de validação antes de colocar alguma coisa para rodar. E aí aí as coisas começaram a fluir para mim também, porque eu consegui integrar, juntar as pecinhas do meu quebra-cabeça. Você fez um exercício de sankofa, né? Que voltar lá, Super, pegar super. e trazer. Sim. Revisitar coisas que você viveu. Porque é doloroso, lógico, né? A gente tem muitas chagas, mas tem muito aprendizado, né? Na nossa trilha. E a gente Sim. não pode desvalorizar a Mila de antes, o Dan de antes e o Anderson de antes. Sim. Você sabe que eu conto a trajetória da minha saída no corporativo no meu TEDx, e eu falo que foram 3 chaves ali. E uma das chaves é Sankofa, que é justamente esse momento ali. Mas, Maravilha. Nessas suas experiências inicialmente da MG é com pessoa física e depois passou para PJ. A maior parte das empresas é de pessoas pretas, pessoas negras, pessoas pretas e tal, são empresas de uma pessoa só. Quais erros que as pessoas cometem no físico que reproduzem também nas suas empresas? Sim. Eu até falo, né, que a inteligência financeira para as pessoas e negócios, porque se você não tem uma base boa ali nas suas finanças pessoais, você vai levar isso para o seu negócio também, né? Então, hoje eu falo com os 2 públicos, na verdade, né? Mas a mistura da pessoa física e da pessoa jurídica é a primeira coisa, né? Então, tipo, fiz um faturamento, vou trocar o sofá de casa. É tipo isso que acontece. Então, não saber e não fazer essa separação do que é empresa e do que é pessoa física é o primeiro erro, assim, sabe? Uhum. A precificação também é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de entender como que ela calcula a margem. Muitas pessoas param ali nos custos variáveis e não colocam os custos fixos dentro da precificação. E é importante colocar. Então, muitas pessoas nem sabem como fazer isso. Essa definição do Prolabore mesmo, para poder dividir. E aí é um ponto muito importante, né? Que assim, Mila, mas no começo não dá, velho. E sim, no começo não dá. Como eu tava falando, no começo, a minha pessoa física financiava a minha empresa, sabe? perfeito. Então, mas eu registrava tudo. Então, mesmo que você não consiga anotar agora, não consiga separar de fato, contabilmente, financeiramente, é muito importante que você registre, sabe? Que você fale, ó, isso aqui é minha pessoa física pegando dinheiro da minha empresa porque eu não tô conseguindo fechar as contas. Ou vice-versa, isso aqui é minha empresa, é minha pessoa física investindo na minha empresa, pra você saber depois quem deve o que pra quem. Sabe? Então, a minha empresa me deve muito, inclusive. Ainda não me pagou. Mas é isso. Então, assim, no começo é difícil mesmo essa divisão, mas anota, sabe? Faça essa conciliação, esses registros para você saber o que é o quê. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que minha empresa não tá prosperando, não tá dando certo. Aí você vai ver, o maior gasto da sua empresa é você, É você. enquanto pessoa física. Sabe? Então, às vezes, quando você faz essa separação, você consegue, inclusive, analisar a saúde da empresa, sabe? A saúde financeira, se ela tem viabilidade mesmo ou não. Você acha que a nossa galera tá preparada ou ela tá predisposta a entender que isso é importante? Aí, mais uma outra coisa. Você acha quais são os caminhos para promover a inclusão desse assunto, a inclusão da saúde financeira para PF e PJ? Eu acredito que a gente tem que começar a olhar por comportamento, sabe? Acho que o grande problema é que quando as pessoas querem olhar para a gestão financeira como um todo, pessoal, do negócio, vou falar do pessoal, né? Ela quer olhar para os números. Então, ela quer ver, quanto eu gasto, quanto. Tá bom, isso é uma parte importante. Mas antes disso, a gente tem que olhar para você e olhar para sua história. Como é que seu pai, sua mãe, sua avó, seu Lidava com tio dinheiro. lidava com dinheiro? As pessoas que te criaram lidavam com dinheiro. Qual é a memória que você tem de dinheiro? Qual é a primeira memória que você tem com dinheiro quando você começou a ter acesso à grana? Eu não sei se vocês já ouviram falar em epigenética. Não. Epigenética é um rolê de biologia, né? E aí, Anota, gente. rolê de biologia, vai Epigenética. vendo a brisa. E já tem comprovações de que traumas são passados pelo DNA.
né? Então tem uma mudança de genes e tal, mas aqui é como se os traumas também fossem passados por DNA. Então já fizeram estudos com, sei lá, com judeus do período do Holocausto e que traumas ali estão no DNA dos. Entende? E aí, Mesmo sem os antepassados citarem o assunto. mesmo sem Sem terem citar e contato, sem você sem ter ter... tido contato. E o mesmo Caraca. acontece com a questão da escravidão. Entende? Então, traumas, eles são passados de geração em geração através do DNA. E aí, o que a gente pode olhar pro dinheiro? Velho, o dinheiro comprava os corpos dos nossos ancestrais, velho. Sim. Então, é importante a gente olhar por essa lógica. Existem coisas também de comportamento que tem a ver com epigenética. Por exemplo, a gente sabe... a nossa galera é muito vidrada em tênis, né? Então, tipo, em boots, em tênis, em sapatos no geral. Então, se você vai pegar ali o que diferenciavam as pessoas, os escravizados libertos, do que de quem estava escravizado ainda era o uso de calçado. De ter calçado. Então, tipo, peraí, eu tenho um tênis, então eu sou sou livre. livre. Eu tenho um calçado, eu sou livre. Então, o que Nossa. representa comprar tênis caros, usar tênis? Não é aqui do Air Jordan, da década de Não. 90. Não, volta lá pra entender esse comportamento, sabe? Então, a epigenética, ela olha essas camadas, assim. Então, eu vou unindo essas coisas, sabe? Pra poder conversar com as pessoas, porque os números, eles são respostas. E eles são respostas de emoções, de comportamento. Antes de ser respostas matemáticas, eles são respostas de emoções e comportamentos. Então, o primeiro rolê ali é você entender. É autoconhecimento financeiro. Quem sou eu na fila do pão ali quando o assunto é dinheiro? Como que eu lidava com isso? E olhar ali como você lidava, né? Como seus pais, seus ancestrais e tal. Então é importante fazer esse resgate pra entender se você tá repetindo ou repelindo o padrão. Sim. Eu acho isso fantástico porque eu já me identifiquei aqui, entendeu? Porque eu aprendi com meu pai a guardar dinheiro, a gastar menos do que eu ganho, sacou? Então, o guardar para mim é tranquilo. Mas com uma empresa não é só o guardar, é você saber investir também para multiplicar. Então, é uma parte que eu tenho mais dificuldade, que eu fico, pô, vou arriscar aqui, entendeu? Uhum. O guardar tranquilo porque já tá no meu DNA, Sim. entendeu? Então, para mim já foi uma terapia aqui também, sacou? Já Já super tem esse entendi resgate já. também. Porque quando a gente olha pro comportamento, a gente vai Uhum. começando a entender a resposta dos números. Então, assim, se o seu comportamento é um comportamento de guardar, Uhum. qual é a resposta quando você olha pros seus números? Não, eu tenho dinheiro guardado. Porque o meu Exato. comportamento é guardar dinheiro. Agora, se você aprendeu, se você viu ali, ouviu. E aí tem as questões das frases e tal, que a gente escuta que, em relação ao dinheiro, que dinheiro não é bom, que as pessoas que têm Sim. dinheiro são pessoas ruins e tal. Enfim, tem várias questões. Uma coisa que é muito comum é do tipo assim, pessoas que ouviram a vida inteira que o nome é a única coisa que ela tem. Então, assim, tipo, Nossa. ficar inadimplente, tipo, isso é o terror da pessoa. A pessoa vai ficar com insônia, ela Tira vai a ficar saúde mal, mental. ela tira a Perfeito. saúde mental. E aí você trouxe um ponto muito importante. Quando as pessoas começarem a integrar saúde financeira como parte da saúde mental, porque sem saúde financeira, o povo tem insônia, sabe? Estresse. Já tem pesquisas que indicam que você fica menos concentrado, tem menos produtividade. Acho que a hora que começar a entender ali como parte da saúde mental, eu acho que vira a chavinha. E aí, os números é a parte mais técnica, mas antes dos números é olhar pra essa história aí, pra essa raiz e entender o que o dinheiro diz, o que é o dinheiro pra você? Antes de tudo, é o autoconhecimento, né? Autoconhecimento Primeiro, financeiro. saiba quem você é. Então, Sim. se você tiver oportunidade, faça terapia, entenda seus traumas, entenda os seus desafios, porque vai respingar em tudo. Sim. Se você estiver muito bem consigo mesmo, isso vai beneficiar a sua empresa, a sua corporação, o seu grupo, o que você quer construir daqui para frente. Perfeito. Mila, conta pra gente hoje quais serviços que a MG oferece. É tanta coisa. Eu tô em reposicionamento, inclusive, mas na verdade, assim, para pessoa física, a parte de organização financeira mesmo, né? Então a gente passa por essa etapa de autoconhecimento financeiro para você entender seus comportamentos e emoções em relação ao dinheiro, para saber quais são as respostas que os números estão trazendo. E aí a gente entra nessa parte de organização financeira e planejamento. Então,
quais são os seus sonhos, o que você quer realizar, por que você quer realizar. Então, a gente olha ali para essa parte ali de autoconhecimento até o planejamento, incluindo uma rotina financeira. Porque também tem isso, né? Se você não inclui a gestão financeira na sua rotina, você não vai fazer. Você vai fazer enquanto você tá comigo, tá fazendo acompanhamento comigo. Tá. Então, a gente cria um processo de rotina financeira, né? Então, para pessoa física, a gente olha para isso. E eu costumo falar que é um processo de Sankofa também, mas que existem três versões da gente. Eu faço até analogia com o filme do Jim Carrey, Eu e a Mesma Irene. Filmaço. Eu acho. Gosto também. E aí, o que eu trago? Que o eu é a nossa versão do passado, eu mesma é a nossa versão do presente, e a Irene é a nossa versão do futuro. E aí, o porquê que a Irene é a versão do futuro? Na economia comportamental, que é a minha base ali também, ela diz o seguinte, que se você for lá naquelas máquinas que analisam a atividade cerebral e perguntarem pra você sobre um estranho e perguntarem pra você sobre a sua versão do futuro, é a mesma área do cérebro que é ativada. Então, a nossa versão do futuro é uma versão que é como se a gente estivesse dando dinheiro para um desconhecido. Então, quando eu faço o processo de pessoa física, se resume a isso. Eu e a mesma Irene. A gente olhar para essas três versões de você e entender o quanto que você está vivendo hoje pagando por escolhas do passado, especialmente para quem tem dívidas, o quanto que você vive ali para o presente e o quanto que você está cuidando da sua Irene, o quanto que você está olhando para a sua versão do futuro. Então, a gente integra essas três versões e a gente faz essa análise. A metodologia é embaçada, viu? É bem legal. Inclusive, a Irene virou um personagem, né? Tá, agora eu estou fazendo tem uma minissérie minha que tá começando, tá no começo, assim. Mas tem alguns episódios que eu vou conversando com essas três versões de mim e tal. Tá bem legal, gente. Tá bem legal. Então, pra pessoa física é isso. E aí, pra empreendedor, a gente vai na parte de precificação, de estudo de viabilidade financeira, planejamento estratégico, inteligência de mercado, sabe? Prospecção. Então, entra muita coisa mesmo, né? Hoje eu comunico, se você vê ali no meu Instagram, a comunicação, ela tá mais voltada pra pessoa física. E aí, é uma coisa que eu já digo pra vocês, que foi uma estratégia mesmo, tá? O que eu fiz? Eu comecei comunicando pra pessoa física. Quando eu começo a comunicar pra pessoa física, aí depois ali de uns 2 anos eu começo a ter um relacionamento com marcas, né? Então eu sou influenciadora também, eu faço algumas publicidades e tal. No ano passado, eu falei, bom, eu quero trazer a comunicação mais forte pro empreendedor aqui. E eu vou falar mais de gestão e tal. E eu testei isso praticamente os 6 primeiros meses desse ano. E não rolou. Porque o que acontece? Na cabeça das pessoas, e o que eu fui construindo de autoridade, já estava muito voltado à educação financeira. Para você colocar na cabeça e educar a pessoa, olha, eu também tenho gestão, eu vi que era um caminho mais difícil. Então, hoje, basicamente, as pessoas chegam para mim como pessoa física, e depois que elas estão comigo, elas não me largam mais. Então, o ponto eu vendo para empreendedores depois que eles já estão comigo. Não é uma comunicação que você vai ver ali frequente no Instagram. Eu sou consultora financeira de algumas empresas e tal. Faço a gestão estratégica e financeira, mas são pessoas que começaram comigo olhando para pessoa física. É um caminho até mais seguro, né? Porque Exato. imagina só, aí chega uma empresa e fala, eu quero fazer tal coisa. Aí nesse processo você vê que o PF tá arrebentando com o processo. Aí você fala, não, pera. Tem que começar, E aí fez mais sentido. Fez mais sentido estrategicamente e financeiramente. Então, hoje, tipo, eu palestro para empresas, mas para falar com os funcionários, com pessoa física, entendeu? As publicidades, as marcas querem falar com o usuário final. Até porque, como você é influenciadora, você tá lidando com gente, não tá lidando com marca. Exato. Então, foi eu testei durante um período, né? Tem um produto específico ali para empreendedores, tem um grupo de mentoria, aí eu falei, bom, vou validar, E aí eu uni as 4 inteligências, na verdade. Financeira pessoal, financeira nos negócios, inteligência de mercado, inteligência comercial. Mas é muito difícil comunicar. É muita coisa para comunicar. E eu entendi que quando as pessoas me viam e falavam, Mila, dinheiro com ela, não sei o que, eu falei, velho, eu já consegui colocar isso na cabeça das pessoas. E aí agora eu vou migrar e vou falar, não, gente, não é só dinheiro. Não, deixa, é o dinheiro. Então, vamos fortalecer a marca pessoal com isso. E aí, você entra, aí depois que... Assim, a pessoa entra no funil, aí depois eu conduzo. O importante é que você testou, né? Eu testei. Mila, você teve esse direcionamento para PF,
PJ e PF de novo. Como que você define, vamos supor, pessoa X chegou e falou, quero ter o seu serviço na minha vida financeira e tal. Como que vocês estipulam objetivos? Por quê? Vamos supor que essa pessoa também é uma empreendedora e ela quer obter mais vendas, obter mais lucro e tudo mais. E a gente que trabalha com marcas, com e-commerce, a gente fala com pessoas de tráfego pago e a gente ouve uma frase linda, mas ela não é a solução de tudo, que é respeite o processo. Nossa. Não é? Não tá funcionando, mas assim, respeite o processo. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai dar certo. E às vezes não dá. Você, como você oferece um serviço, como que você estipula objetivos junto a esse seu cliente? Na parte de estratégia de inteligência de mercado, eu mapeava mercados para entender soluções, né, lá no segmento da construção civil, que funcionava melhor para cada nicho e tal. Uhum. Então, eu tenho um método, que é o método de matriz, e é uma matriz, é um quadrante, e tem sempre posicionamentos. Então, eu sempre, por exemplo, eu tenho a matriz da retomada financeira, que é o encontro entre visão do presente e felicidade no agora e visão de futuro. Essa matriz, a pessoa faz um teste e vai me posicionar ela em lugares diferentes. A pessoa da distração é a pessoa que não tá feliz no agora, financeiramente, e ela também não tem uma visão de futuro. Aí a gente tem a pessoa do castelo de areia, que é a pessoa que tá super feliz no agora, né? Então, tipo assim, tô ganhando dinheiro e tal, mas não tem visão de futuro. Se acontecer, se der ruim alguma coisa, desabou. Aí tem a pessoa da ansiedade, que é aquela pessoa que tá tão focada no futuro que esquece de viver o hoje, sabe? Com presença. E tem a pessoa da retomada financeira, que é a união das coisas. Quando a pessoa faz esse mapeamento do perfil, eu vou saber se ela tá na distração, na ansiedade ou no castelo de areia. E aí eu tenho uma estratégia pra levá-la pra retomada financeira. E o mesmo eu tenho com a matriz de empreendedora. Então, eu tenho os posicionamentos, e aí ela faz, e aí eu vou saber, tipo, qual é o posicionamento que ela tá pra poder conduzir os objetivos. E aí, por exemplo, as pessoas chegam no meu perfil hoje, agora a gente tá com uma estratégia diferente, porque eu tô validando um MVP, mas normalmente a gente oferece a matriz. A gente fala, olha, bem-vindo aqui no perfil e tal. Todo mundo que chega, a gente presenteia com um mapeamento de perfil comportamental financeiro. Quer fazer? A pessoa faz, ela recebe já o PDF com a análise dela, tem o lead e tal. Então, é assim que eu conduzo. E aí, eu ensinei, né? Então, as minhas mentoradas de empreendedoras que prestam serviços, elas têm as matrizes delas. Então, elas fazem esse processo de prospecção. Então, esse é um método que eu ensino, que eu aplico também. Tenho, tipo, eu testei com uma arquiteta, eu falei, um nicho completamente diferente. A última vez que eu falei com ela, ela já tinha feito 70 mil com esse método. E é assim que eu faço hoje. Então deve ter sido muito comum de pessoas chegarem, que eu tô com esse problema. E aí fez a matriz e você observou que, não é bem aqui. Não é bem isso. Às vezes as pessoas falam, eu quero investir. Vamos entender aqui como é que você tá. Não, tipo assim, investimento vai chegar, mas ainda não é o momento de investir, sabe? Quero diversificar, mas você tem guarda-chuva financeiro? Não, vai diversificar o quê, meu amor? Entendeu? Então, é isso. Então, a matriz, ela me ajuda a saber o lugar ali, o ponto de partida da pessoa para conseguir traçar o objetivo. Porque se você fosse ater aos números, vai ser muito difícil. Não dá pra olhar só pros números. Não dá pra olhar só pros números, né? Então, os números, às vezes, eles respondem falta de gestão mesmo, falta de conhecimento. Então, a gente precisa olhar pros números. Então, quando a gente olha pros números, quando eu vou olhar pros números, eu analiso, sei lá, os produtos e os serviços, né? De forma individual. Porque são eles que, de forma individual, vão chegar ao resultado. Então, eu sempre analiso os produtos em 4 linhas ali. Se ele é um minimizador de lucro, se ele é um potencializador, se ele é um maximizador de lucro ou se ele é um contribuidor. Então, pensa na margem de contribuição, né? Então, sim. Margem de contribuição, aquele indicador lá, quando a gente tira a receita líquida, né? Tira lá os custos variáveis e tal, a gente tem uma primeira margem, que é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ela pode ser minimizadora, porque o número da margem de contribuição já vai dizer se aquela margem vai te ajudar ou não a ter lucro. Ela pode ser contribuidora, ou seja, ela contribui com que você tenha lucro, mas ela não necessariamente te dá lucro, mas ela contribui.
a potencializadora, que dá um lucro ali, mas não é um lucro ideal, mas dá um lucro. E a maximizadora, porque ela tá dando um lucro ali acima da sua meta de lucro. Então, comportamental, eu analiso a matriz para ver posicionamento e numericamente eu começo analisando os produtos e serviços para saber se tem que ajustar a precificação. É a raiz da precificação. Perfeito. Uma coisa que você faz na sua metodologia, na verdade com várias metodologias, é deixar lúdico. Eu acho isso fantástico, porque mesmo a pessoa que tem toda a instrução do mundo, a pessoa que está mais simples, ela consegue Sim. chegar no mesmo tema e falar: entendi, me entendi, o meu problema é o castelo. Exatamente. Eu acho isso fantástico e vou pesquisar mais a respeito também, porque eu acho que é fundamental. Sim. E essa parte dos maximizadores e tal, eu uso farol. Então, vai aparecer vermelho, amarelo, verde e o azul. Uhum. Então, Conhecimento geral, né? exato. E aí eu ainda falo assim, gente, eu chamo de GPS, né? GPL, Guia do Projeto Lucrativo, que é como se fosse o seu GPS. Se o seu GPS, e aí aparece frases assim do tipo, recalculando a rota, pise no acelerador, na planilha. Né? Então, Caraca. tipo, você chegará ao seu destino apesar do tráfego lento. Então, ele aparece essas mensagens junto com as cores. Pra poder. Porque, assim, você tem que rebolar, viu, pra falar de finanças e de estratégia com esse pessoal. Nossa. Porque o povo não quer falar disso. Tem Então, toda uma gamificação necessária. exato, você tem que colocar a mente aí pra trabalhar. Mila, são tantos produtos, tantas atividades, é influenciadora, é gestora da MG, é a Mila a pessoa também. Como que você consegue fazer a gestão de todas essas Milas? É uma maluquice. Mas assim, agora eu tenho uma pessoa que me ajuda no comercial, né? Então, essa prospecção, essas boas-vindas, esse mapeamento de perfil, hoje em dia eu fazia, mas hoje em dia eu não faço mais. Então, tem essa pessoa que faz o primeiro contato e filtra para entender se há um potencial para fazer consultoria ou não. Então, só chega em mim praticamente fechado ou já fechado. Perfeito. Então, tem um comercial. Uma pessoa de edição, né, agora, e um roteirista. Então, o roteirista, ele é muito mais pra Irene, pros episódios, porque pro conteúdo do dia a dia, é eu mesmo quem crio e tal, mas pra minissérie, eu falei, não vou dar conta disso, eu preciso de alguém mais especializado e tal. Então, aí tem um roteirista e uma editora me ajudando nessa parte. Na questão de influenciadora, hoje eu sou agenciada pela Digital Favela. Ah, perfeito. Então, essa gestão, contrato jurídico, tudo que rege ali a questão influenciadora, eu tenho uma empresa que faz essa parte para mim. Então, isso funciona bem. Então, eles que trazem as marcas e tal. Então, eu não me preocupo com essa etapa, né? Interessante que você já mapeou logo de início, né, ou 3 anos depois, de que a criação de conteúdo das suas redes sociais é parte do seu serviço. Nossa, é o coração. É por isso que eu não terceirizo. Por isso que eu disse, eu terceirizei a série, o roteiro da série, mas eu ainda faço, né, a idealização dos conteúdos. Eu não terceirizo o meu conteúdo. Isso é uma coisa que eu não sei se um dia eu farei. É real, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele é o coração. Porque foi através da produção de conteúdo que as marcas olharam pra mim, foi através da criação de conteúdo que eu comecei a vender os meus produtos e serviços, através da produção de conteúdo que hoje eu tenho conexão com algumas empresas e tal, hoje eu sou consultora financeira de um banco, do Billbank, e tudo isso foi através da minha produção de conteúdo. Então eu tenho um carinho, velho, muito grande pela minha produção de conteúdo, assim, hoje em dia é mais leve, até por conta dessas demandas e tal. Eu não consigo ficar fazendo tanto conteúdo de dica, sabe, assim. Mas, e aí a minissérie tá me ajudando nisso, porque eu consigo trazer o conteúdo de uma forma mais lúdica e um conteúdo que educa. Mas o conteúdo, ele é o coração, ele faz parte. Bom que você entendeu que o game é assim, né, das redes sociais, É funciona isso. dessa forma. E até mesmo fazendo um paralelo com marcas como as nossas, marcas que trabalham com produtos e tudo mais, tem muitos donos de empresas que eles não querem aparecer. E agora eu vou mandar um beijo pra Safira, nossa social media. Quando ela começou com a gente, ela falou assim: chefinho, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Eu posso aparecer nas redes sociais, não tem problema. Mas quando você aparece, é diferente a entrega. Uhum. Eu falei, droga.
E aí Sim. é inevitável, assim, mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. E então você que não coloca a cara na sua marca, você tá deixando dinheiro na mesa. Faça isso porque as pessoas se relacionam com gente, compram produtos e serviços pelo relacionamento que se tem nas redes sociais com pessoas. Então isso é muito importante. Sim. Uma E das mais coisas... Desculpa. Pode falar. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que criar com o nosso público é confiança. Para a Total. pessoa comprar online tem que ter confiança. E fica difícil ter confiança de uma marca que é apenas um arroba, que tem foto de produto, mas quem que tá por trás? Quem que faz? Entendeu? E quando a gente não tem grana para contratar pessoas nem nada, a gente mete a cara que fica até algo mais autêntico. Entendeu? Como a Mila falou, ela cuida dessa criação de conteúdo porque tem a cara dela, tem o jeito dela, entendeu? Qualquer outra pessoa que for fazer vai colocar outro jeito, mas não foi aquilo que criou o vínculo com o público que ela tem hoje, né? Sim. E aí, para quem presta serviços, é pensar que a criação de conteúdo fortalece a sua marca pessoal, sabe? Então, hoje ali, na minha pequena bolha, eu vejo que, tipo, eu tenho uma marca pessoal ali estabelecida. Quando eu dou um Google no meu nome, já aparece muita coisa, assim, sabe? Uhum. Então, tipo, matéria, jornal e tal. Então, assim, você tá fortalecendo a sua marca pessoal quando você tá criando conteúdo também. E aí, para quem cria conteúdo, é prestador de serviços e calcula custo hora, anota isso daqui, gente. É bem Eita. importante. O que acontece? Normalmente, as pessoas pegam lá um número, né, de Prolabore, e aí pega ali o valor de horas que ela trabalha no mês e divide para calcular o custo hora. O ideal é que você calcule sobre as horas de atendimento. Sabe essas horas que você fica aí dedicando para você produzir conteúdo? Você exclui essas horas. O seu custo hora vai aumentar. Faz o teste. Porque você está trabalhando. Exato. Alguém tem que pagar por esse conteúdo gratuito. Esse é o rolê, entendeu? Você tá gerando esse conteúdo gratuito hoje, porque senão, né? Mesmo que eu nunca terceirize, isso é um trabalho que precisa ser remunerado. Então, quando você vai calcular o seu custo hora, você calcula o seu custo hora na prestação de serviço. A produção de conteúdo que fez parte da captação, ela não entra nessa conta. Então, você exclui, e aí você vai ter um custo hora de atendimento menor, e aí automaticamente o seu custo hora vai ficar mais caro. Perfeito. Mila, nesses anos com a sua empresa, você sendo a dona do seu negócio, você tem cases, pessoas que você percebeu que foram seus clientes, foram ajudados através do seu trabalho, que você pode trazer e pode falar, pô, já deixei um legado na vida dessa pessoa. Sim, sim. Putz, tem a Grazi. A Grazi, com essa estratégia de prospecção e tal, ela garantiu um ano de fralda, velho. E, tipo, 5 meses de seguro maternidade, né? De licença maternidade. Ela engravidou, não foi uma gravidez planejada ali, e aí com essa estratégia ela conseguiu fazer o enxoval do bebê, comprar fralda e tal. Então isso, sabe, tipo, é muito assim. Ai, não sei nem dizer o que é. Então, tipo, a Grazi é uma pessoa que eu sempre trago. Putz, tem vários, assim, sabe? Mas a Grazi acho que é bem impactante pra trazer. Putz, tem a Rose, que esses dias me mandou um print com pontuação 1000 de score na Serasa e tava super Nossa. endividada. Nossa. 1000! 1000? O Deu bug no Nunca vi aplicativo. ninguém, nunca vi ninguém com pontuação 1000. E É a eu Rose fiquei Serasa? super. Vou achar para mostrar para vocês aqui. 1000? Quando ela me mandou, eu falei assim, não, Rose, como assim? E aí, quando ela começou o processo comigo, assim, foi tipo sabe, ela tava num rolê muito diferente. E aí, quando ela me mandou, eu falei, não é possível, não é possível, assim. Score 1000. Score 1000. Score 1000. Caraca, esse é um novo objetivo. Exato. Pô, mexeu comigo Aqui, ó. agora. Caramba, sua saúde Real Isso existe. chega aí, mas assim, isso aqui é uma pontuação 1000 de score. Então, tem a questão da Rose também. Putz, tem muita coisa. Mas, assim, essas duas, deixa eu ver. Que foram impactantes foram essas duas e tal. Assim, Eu vou e puxar, tem, deixa eu puxar só uma tem reflexão mais, aqui tem rápida, mais. rápida. Deixa eu pensar aqui. Deixa Casal, eu te fazer velho. uma pergunta. Mulheres são mais bem-sucedidas nesses processos ou não?
posso te dizer que as mulheres me procuram mais, os homens praticamente não. Deixa eu pensar, atendi um homem que foi meu irmão, pô, e meu irmão comprou a casa dele. Então a gente criou um planejamento e tal, pra ele dar entrada na casa dele, e foi super. A casa dele tá linda e tal. Mas os homens, eles não. Pra parte. Os homens, eles são mais. Eles têm mais apetite pra questão dos investimentos do que pra organização financeira. Então, os homens que eu atendi foram um casal. Que sabe Sim. que quando, tipo, a mulher começou e aí depois ele entrou. Também tenho cases legais, assim, de casal, que, tipo, às vezes a mulher tava super. Tipo, ela fazia menos dinheiro e aí eles dividiam as contas por igual. E aí ela tava super apreensiva de como Sim. seria essa conversa e acabou fluindo super bem. E aí, e assim, isso é um resultado que traz paz, assim, não é necessariamente um resultado tangível. Ela, nossa, eu conversei com ele e eu achei que ia ser super, sabe? Parece que vai ser um tabu falar sobre dinheiro, né, num casal. Exato. Tipo, você tá jogando na minha cara? Exato. E aí tem outros cases, assim, tipo, de empresa, tem o NIA, que é o Ninho de Infância Africana, que eu tenho o maior orgulho de fazer parte ali da gestão financeira, então é um projeto que tá no começo, e que fica no Rio de Janeiro, mas é muita potência, sabe? Então, é trabalhar a autoestima da criança negra, sabe? É muito, muito potente. Então, eu fiz todo o planejamento estratégico, né? E as decisões dos próximos passos, eles agora estão com a Casa Nia e tal, tudo isso vem da construção que a gente veio. Tem bastante coisa, assim, tem bastante coisa. Esse lance que você falou sobre saúde financeira, agora a gente vai estudar isso daqui pra frente, tá? Depois dessa Sim. conversa. Mas eu acho que tem muito relação com a negligência dos homens, principalmente dos homens negros, com a sua própria saúde. Em vários aspectos, não só saúde financeira, saúde mental. Eu acho que tem algo aí que a gente precisa estudar. Eu acho que tem um ponto também do machismo, de pensar, porra, eu sou um homem, eu não vou pedir ajuda pra ela Autossuficiente? cuidar do meu dinheiro. Ah, tá. Entendeu? Tem um Perfeito. outro ponto. Eu me resolvo, entendeu? Vamos colocar as cartas na mesa? Pode Vamos pôr. lá, Tem um outro vamos lá, ponto. vamos lá. Eu tenho o rolê do inconsciente coletivo, né? E que todo dia os homens negros são bombardeados com notícias de que eles vão morrer. E aí, o que é pensar no futuro e planejar, e não é inconsciente, né? Tá. Eu vou planejar o futuro, eu vou investir, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer, eu vou Pra quê, acontecer. Pra quê? Eu não sei o hoje. Se eu sair com um guarda-chuva na mão e eu posso morrer. Eu gosto desses lugares assim, sabe? Do inconsciente, da neurociência, da biologia. Eu faço essas misturas todas porque Interessante. eu acho que faz sentido também, sabe? Claro. Olhar um pouco pra isso, De assim. tudo um pouco. Por né? que que eu não tô olhando pro futuro? Por que que eu tô gastando hoje intensamente? Por que que eu ostento tanto? Por que que o viver o hoje é tão importante pra mim? Acho que fazer essas reflexões de entender o que tá por trás disso. E eu boto fé que isso é um ponto. Exatamente. A cara de reflexivo! Agora a gente tá aqui. gente! Mila, eu chego a me perdi aqui. Você tá falando e eu pensando aqui, pô, será? Peraí, vamos. Peraí, pô. Deixa eu ver. poxa, Vamos lugar que eu voltar. Nossa. Não, eu já tô levando pancada desde lá de reflexão, trás. Caramba. Desde na velho, hora que eu tava será falando do perfil ali, eu falei, peraí, eu sou do Castelo. Não, eu sou É. do outro. Não. Mila, quanto tempo que costumam levar, sei lá, um mês de consultoria, 2, 3, um ano? Tem cliente que tá com você desde o começo? Me conta essa longevidade dos clientes com você. Nossa, eu tenho um LTV muito bom, assim, sabe? Mas, assim, um processo inicial, basicão, pra organizar a casa, a gente fica junto ali uns 2 meses, né? Pra Perfeito. entender o dinheiro. Não te interrompendo, mas já te interrompendo, a gente vai ter que fazer igual o Shark Tank, quando falar LTV, puxar aqui a legenda. Ah, verdade. Lifetime value, né? Então, Se você tipo, puder é já- o tempo, né, de Isso. vida que o cliente tem na sua empresa. Então, Isso o é cliente, ele importante. compra várias vezes de você e tal. Uhum. Então, eu tenho um cliente que compra tudo que eu faço, sabe? Tipo, lancei um negócio aqui, né, tá comigo, assim, há muito tempo e vai comprando etapas, né? Mas, assim, um processo de organização financeira, a gente fica junto ali 2 meses, né? Mas é isso, eu tenho cliente que eu cuidei da pessoa física, a gente estruturou, e hoje eu sou consultora financeira da empresa dessa pessoa. Então, eu sou a pessoa da gestão, né? Então, não executo nada do financeiro, tem a pessoa ali que tá executando o financeiro, mas eu entrei no financeiro ali pra arrumar a casa mesmo do financeiro da empresa. Faz o Então, plano, a gente né? tá
além de criar o plano, de entender, de criar metas, que tô colocando em software, as informações da empresa para ter uma visão estratégica melhor e tal. Então, e aí a gente tá junto, sei lá, 3 anos. Porque ela começou comigo na pessoa física e eu sigo com ela no negócio. E aí tem essas pessoas que vão voltando. Então, tipo, putz, a Camila é um exemplo foda também. Camila tava endividada e, tipo, hoje Camila tá com a reserva financeira completa e a gente tá planejando Disney. Então, Nossa. tipo, ela foi minha aluna do primeira turma, do primeiro curso lá em 2020. E aí ela fez esse processo comigo, depois ela fez outras coisas, e aí o ano passado, o começo desse ano, tô um pouco perdendo o tempo, mas ela voltou e, tipo, agora eu quero viajar, quero ir pra Disney, que foi um sonho que eu realizei e tal. E ela falou, eu quero que você me ajude a planejar esse sonho. E aí a gente tá nesse momento de planejamento. Então, os clientes voltam, porque existe um tempo, né? Então, tipo, Mila, me organizei. Beleza, agora tá ok. Putz, Mila, quero começar a investir, eu quero um planejamento maior. Então, é isso. Eu acho que a pessoa meio que entende o caminho, começa a testar, aí dá uma relaxada e vê que tá saindo pelos dedos. Aí fala, peraí, eu acho que eu vou voltar. Eita, volta. Exato. E esse é um ponto que eu tô olhando agora, né? Então, MVP, gente. Mínimo produto viável, né? Que eu tô testando agora, que eu vou testar agora no final do ano, é justamente para eu validar algo mais próximo e que não dependa tanto de mim, sem muitos spoilers. Mas é para validar, para as pessoas não desistirem, não darem essa desviada. Então, como é que a gente faz para você continuar no processo ali? Então, o que a gente pode fazer? Então, é isso que eu tô validando agora, para poder, como produto. Massa demais. Mila, quais são as suas inspirações, tanto para você criar conteúdo, para você seguir inspirando outras pessoas? Quais são as fontes de inspiração? Velho, eu busco tanta coisa. A minha fonte de inspiração é minha família, pra começar, assim. O meu pai e a minha mãe, eles me inspiram. E eu, sem mentira, eu não tenho ninguém, assim, que eu vire e falo assim, nossa, eu olho todo o conteúdo dessa pessoa e eu super olho tudo que eu vejo, eu falo, putz, isso aqui eu acho que dá pra conectar com a educação financeira. Eu não tenho real, ninguém de finanças ali que eu olho, não olho pra ninguém do mercado, até pra não, enfim, não parecer cópia. Me inspiro muito na Benilda Brito, né? Então, como pessoa, não é criação de conteúdo, é como pessoa, como história de Incrível a história dela. vida e tal. Eu A tive no Cida TEDx, eu Bento. tive no TEDx dela em Guarulhos. A da Cida Benilda. Bento também. Porque, pra mim, entender as questões raciais é o que faz eu conseguir conectar com a vida financeira. Então, eu vou muito mais por esse lado. Então, a Benilda, a Cida Bento. Tem a Cris Felipe também, que a Cris, ela é muita coisa. Dentre elas, ela era uma terapeuta do sono. E a gente fez um projeto juntas, que foi o Plano Preto. E a gente falou de saúde mental e saúde financeira para pessoas pretas. E foi muito legal. Então, a Cris me inspira muito. E é com ela que eu troco, assim, sabe? Negócios no dia a dia. A criação de conteúdo vem muito do que eu vejo, do que eu assisto. Então, assim, nos bastidores, o meu momento descansa militante é um momento, assim, que eu gosto muito de ver coisas nada a ver, gente. Tipo, e essas coisas nada a ver, tipo, gosto de Disney, gente. Gosto de Disney, de Harry Potter. Gente. É que a Faz gente precisa parte. também E é o meu momento de quebrar. descansa. E é um momento que Descansar. eu falo, gente, o bem vai vencer no final. Sim. A gente É precisa. isso, sabe? Tipo, o bem vai vencer. É o meu momento, o bem vai vencer. E aí eu pego inspiração disso, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já fiz conteúdo falando sobre ancestralidade trazendo Moana. Eu já fiz conteúdo falando de planejamento trazendo Tiana, da Princesa e o Sapo. Então, eu vou conectando essas coisas, assim. Eu lembro que no começo eu usava Vingadores, de exemplo, assim, sabe? Tipo... Tá no guarda-chuva Disney, tá tudo bem. Agora, né? Agora sim, né? Então eu Agora. usava, então eu falava de que o Bruce Banner, ele era os juros, ele era o seu dinheiro sem investir e o Hulk era os juros compostos. Então eu faço, muito, Pegou. a questão do conteúdo, a minha inspiração pra conteúdo é o que eu vejo, sabe? Qualquer Que você coisa, vive. o que eu vivo, é minha vivência mesmo, assim. Aí eu tenho essas inspirações que são fora do mercado financeiro. Bom. Eu espero que você que está ouvindo, assistindo, tenha conectado essa dica incrível, entendeu? De pô,
Pega coisas que são conhecidas e conecta com o seu conteúdo, dá a sua cara, a sua identidade. Sacou? Todo mundo conhece a Disney, os personagens, entendeu? Então, pô, como que eu falo de educação financeira a partir disso? Então, isso é fantástico e pode ser aplicado em qualquer negócio, de qualquer segmento. Então, se liga nessa dica da Mila que foi É necessário sensacional. estar atento, Sim, né? Divertidamente. Nossa, Ah, Divertidamente tem uma Divertidamente. matéria minha no Valor Econômico, que eu faço a conexão Nossa. das finanças com as emoções e tal. Então, tudo que eu. Aí, ó, epigenética, sabe a primeira vez que eu ouvi a fala da Pra mim epigenética? foi hoje. Foi no Cara Gente Branca. Ah, na série da Caramba. Netflix. Série e aí ela pega e fala, eu esqueci o nome dela. Mas a principal, e aí ela tá falando, ela fala, mas na verdade, isso tá no meu A DNA. Sam, a Sam. Você já ouviu falar de epigenética? Então, os meus ancestrais, e ela começa, peraí. Aí eu voltei, pá, aí anotei, e aí eu comecei a entender e ler. Então, eu tô atenta a tudo, assim, sabe? Tipo, o Maluco no Pedaço, mas a nova versão, Bel-Air. Sim. Velho, tem muita coisa em Bel-Air. Nossa, Tem bem uma dramático. cena específica ali de Bel-Air, Diferente. que um amigo do Will vem da Filadélfia, e aí ele começa a falar, mas e aí, você vai deixar os... Tipo assim, você não vai voltar pra Filadélfia? Você vai ficar aqui e tal? E aí eu faço um conteúdo falando, gente, e aí? Você tá bem se o seu amigo prosperar? Ou você vai ser a pessoa que vai falar, você Nossa. tá abandonando a gente? Tem um podcast do Mano a Mano, que o Djonga fala pro Mano Brown, assim... olha, eu tô prosperando financeiramente, mas, eu quero levar minha família pro restaurante, eu tenho que pagar pra todo mundo. E não é uma reclamação. Mas é porque eu ascendi financeiramente e nem todo mundo. Só que eu tenho um parça meu, que também, sei lá, é da música, mas, tipo, é um parça branco e tal, não sei o quê. E ele vai jantar fora com a família dele, ele não precisa ficar pagando conta de todo mundo. Então a desigualdade vem daí. Fiz conteúdo disso. Entende? Então a minha referência é isso daí. É o que eu vejo, o que eu vivo, o que eu olho, e aí tudo fala, isso daí dá um bom conteúdo. Isso é 100% original. E é assim que eu crio. E aí vem Castelo de Areia, tudo não sei o quê, que isso são coisas da minha história, pessoal. Entende? Incrível. Perfeito. Mila, você já contou um pouco pra gente de um MVP que você vai sair e tal. Conta um pouquinho mais, o que puder, é claro, do Sim. que você tá preparando pra Mila influenciadora, pra MG, pra tudo pro ano que vem. Eu tô preparando algo que eu consiga. Eu saí do universo dos cursos online e fui pro universo das consultorias. Mas a partir do momento que eu vou pro universo das consultorias, o ticket é mais alto. Então, eu tô partindo para um lugar onde eu consigo estar presente ali com as pessoas e consiga cobrar um ticket, sabe, mais acessível, né? Porque os cursos tinham um lugar acessível, a consultoria é um lugar muito distante. Como é que eu consigo encontrar esse meio termo, sabe? Então, é esse lugar ali que eu tô trabalhando agora, sabe? Para que eu consiga estar perto, né, das pessoas, mas sem dedicar totalmente o meu tempo, integralmente o meu tempo e tal. Então, é algo mais nessa linha que eu tô preparando. E aí eu deixo ali a parte de marcas com a Digital Favela. Não é um universo que eu, sabe, tipo... Delegue o que... Né? Fiquem, me tragam publis. Sabe? E aí eu continuo fortalecendo a minha marca pessoal, sabe? Mas essa visão mais de vou dar um nome, hein? De comunidade, é algo que é o que eu tô visando para os próximos passos. Perfeito. Tem um conteúdo que você postou essa semana que eu achei super relevante, mais um super relevante, né? Que é como um empreendedor ter 13º, entendeu? Então, dá algumas dicas, assim, de como a gente pode se organizar para no final do ano a gente, né, ter esse respiro. Sim. Quando você sabe qual é o seu Prolabore, né? Uhum. Você vai pegar esse valor e você vai dividir por 12. E você vai todos os meses, né? Tipo assim, de forma bem técnica, assim, Uhum. você vai fazendo uma provisão daquele dinheiro ali todos os meses para que no final do ano você tenha um 13º.
Às vezes, se você já tem uma previsibilidade ali também, tipo, eu já sei que eu vendo mais ou menos tanto de brincos, de produtos e tal, de camisetas. Se você já sabe de caneca, se você já sabe ali, e aí você faz uma campanha específica e essa campanha tem um excedente, você também pode fazer isso. Eu fiz um pouco disso e publicidade. Então, a publicidade hoje eu vejo muito como minha renda extra, sabe? Porque Legal. então, do dinheiro das publis, basicamente, que eu fiz. Pela primeira vez, eu acho que é importante falar isso. Nesses 4 anos, é a primeira vez que eu consigo Obrigado. ter um 13º, né? Tipo, antes não dava. Então, é também entender que tipo, quase um gestor de tráfego ali. Vamos respeitar o processo, gente. No começo pode ser que não dê. Mas eu utilizei a grana de publicidades e tal pra poder deixar, falando, não, essa é a grana que eu vou ter aí de 13º. Mas é reservar, mês a mês, ou algumas campanhas que tiverem excedentes, você vai deixando. Diluindo, deixa nessa Exato, reserva. exato. Mila, considerando todos que estão na jornada, sejam pessoas que estão começando, pessoas que estão no meio da trajetória, ou até quase desistindo, que dicas que você deixa de primeiro passo? Tipo assim, não se desespere. O que você daria de dica para essa pessoa Olha, nesse momento? tem algumas pessoas que falam assim, eu nunca deixei de acreditar no meu sonho, eu nunca deixei de acreditar em mim. Eu deixei várias vezes. Então, é real, assim, sabe? Mas não Mas para. isso antes nos 15 anos ou Não, agora? nos 15 anos. Empreendendo. Não, Tá. nos 15 anos, de boa. Tipo, a minha carreira, tirando o final que foi ferrado, Ok. minha carreira no corporativo foi uma carreira legal, assim, sabe? Tipo, mas quando eu começo a empreender, os 2 primeiros anos, 2020, estamos testando, 2021 foi o pior ano da minha vida profissional, real. E assim, eu pensava em desistir todos os dias. Mas mesmo pensando em desistir todos os dias, eu nunca parei. Então, não sei o porquê. Real, assim, não, mas eu nunca parei. Eu continuei. Na verdade, eu sei o porquê. Eu sabia, eu não sabia necessariamente o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Então, às vezes, se você sabe que você não sabe direito o que você tá querendo, vê o que você não quer. Eu não queria mais entrar numa possibilidade de ter uma chefia racista. Sabe? E isso não ia acontecer. O único universo que isso não aconteceria era no empreendedorismo. Então eu sabia o que eu não queria. Então foi o que era o que me motivava a continuar. E eu acho que o exercício de Sankofa, sabe? Que foi o que foi uma grande chave ali pra mim de virar e falar, mano, olha o que você sabe fazer, meu. Tipo, se apropria disso, se apropria da sua história, se apropria do seu conhecimento. Então, senta aí, faz seu mapa mental, né, de profissional e dá uma olhada para tudo que você sabe fazer, inclusive para ver se você tá integrando todo o seu saber no seu negócio, porque eu não tava, sabe? Então, eu tenho um quadrinho que minha irmã me deu, que fica bem na frente, assim, da minha mesa, que é Não Pare Até Se Orgulhar. Sabe? Então, é isso, sabe? Tipo, eu só não. Mesmo tinha dia que eu gravava vídeo e depois eu. Sabe? Tipo, tava ali na cama, sabe? Era loucura real, acontecia. Mas eu não parei. Eu não parei. Então. Mas é importante também, tecnicamente, vamos entender os números do negócio. Por que você tá, provavelmente, quando as pessoas pensam em desistir, é por causa do financeiro. Sim. Porque se tá tudo bem, se a empresa tá lucrativa e Com tal, certeza. né? Diferente do pessoal que pensa, não tem um pensamento de startup, que eu tô criando a minha empresa para vender, que Sim. não é o caso de muitos de nós, empreendedores negros e tal. Aí é importante você olhar para o financeiro do seu negócio. Porque aí é o financeiro do seu negócio que você vai entender onde você vai estar errando ali. Por que ele não tá te dando lucro? Onde você tá errando? É na precificação? É no fluxo de caixa? É nos estudos de viabilidade? E às vezes, quando eu falo de um MVP, vamos errar barato. O MVP, esse mínimo produto viável, é pra errar barato. Esse dia eu estava conversando com uma outra influenciadora que ela quer criar um negócio mirabolante. E eu falei assim, você tem uma comunidade incrível e gigante. Testa. De graça, sem gastar nada. Entende? Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou testar sem gastar. Se com esse grupo eu validar o que eu tô querendo fazer, aí eu vou investir. Entende? Então, muitas vezes dá pra você errar mais barato. Trazendo o episódio que a gente teve com o Maurício. O Maurício, ele falou sobre alguns produtos, né, que ele trouxe da minha cor na trajetória dele. E um dos itens foi um pé de pato. E não foi barato.
e tem pé de pato até hoje. Isso. Não foi um MVP barato, né? Exato. Então, fazendo um paralelo justamente. Se tem até hoje, não foi MVP. Provavelmente ele fez um investimento, entendeu? Não foi Sim, MVP, sim, foi sim. um investimento, porque na nossa cabeça, às vezes, faz muito sentido. Mas testa com o público pra Testa ver se pequeno, faz sim, sentido sem gastar com as tanto, sem investir pessoas. tanto. Exatamente, assim. Nossa. É você ter o cuidado também do que é inovação, que, nossa, só eu pensei nisso, ou pensaram e viram que não presta. Então, por isso que ninguém fez, entendeu? Exato, Então, é exato. ter esse bom senso também, né? Esse Por cuidado. que será que só você Por teve que essa será ideia? que só eu pensei nisso? Me identifiquei mais uma Avalie. vez, mas vamos em frente. A rede de apoio também, né? É. Eu acho que é importante nós, como empreendedores, como empresários, a gente ter uma rede de apoio que a gente pode trocar uma ideia. Você falou que tem uma pessoa que te... A Cris, A que a gente Cris, troca muito. Então, ela é praticamente sua conselheira e vice-versa. Sim, né? é isso. Então, cada passo que você vai dar, vamos trocar uma ideia. Eu acho que também falta esse estreitamento. E esse podcast é justamente também para a gente entender que existem lugares e que aqui também possa ser esse lugar de acolhimento, de chorar junto mesmo, de falar, pô, cara, tô ferrado, mas que há caminhos que a gente possa encontrar tanto na nossa própria história como na história dos nossos. É isso. Mila, eu tenho mais uma dúvida. Será que em 2 meses assim de preparação eu consigo ver um jogo de basquete lá nos Estados Unidos que eu tô querendo? Aí você disse que organiza as coisas, é que o LeBron vai se aposentar. Então tô Putz, precisando, entendeu? Eu tô com tempo curto. Então 2 meses dá pra você me orientar essas coisas todas e ver o jogo. Se Dá, você Mila? tiver dinheiro. Ah, Mila, tem que ter tudo. Mila. Mágica! Tem que ter tudo, Mágica a Mila. gente Pelo ainda amor não de tá Deus. fazendo, apesar da gente gostar dos negócios ali do Harry Potter e Sim, tal. sim. Mágica a gente ainda não trabalha. Mas, Dá pra organizar, né? dependendo. Aí vai depender de grana mesmo. Playoff é só em junho, julho, por aí. Eu acho que dá tempo, dá tempo. Sim, Dá vamos tempo. sentar 8 e meses? vamos. Nossa. Dá Dá, tempo. dá. Dá pra criar várias estratégias de vendas aí. Mas, ó, vamos Sim. torcer pro Lakers, tá? Ele tem que fazer a Pelo parte dele. menos a primeira rodada, eu acho que dá. Tem que fazer a parte dele. Pelo amor de Deus. Mila, foi bom demais te receber aqui. Conta pra galera, para quem ainda não sabe, né? Como que te encontra, a MG, site, redes sociais, enfim, conta tudo pra gente. Gente, Mila Gaudêncio é o que você vai encontrar no LinkedIn, no Instagram, que é a minha principal rede, TikTok, site milagaudencio.com, não tem BR. Mas Mila Gaudêncio, Gaudêncio com U, G-A-U. Então, Mila Gaudêncio e Dêncio não tem acento, né? No E, circunflexo, porque as pessoas sempre colocam. Mas Mila Gaudêncio, você me encontra em vários lugares. E pode dar um Google que você vai encontrar bastante coisa. Eu falo isso com orgulho, sabe, gente? Claro, Tipo assim, isso, você claro. põe Google ali, Mila Gaudêncio, põe notícias. Eu tô bem orgulhosa dos resultados que estão gerando. E isso só foi possível por causa da produção de conteúdo. Fica a dica. Mas você tem orgulho, mas você não vai parar. Porque você falou, termine quando tiver Não orgulhosa. pare até Não, se é isso orgulhar, aí. mas eu tô orgulhosa, É isso. mas Mas eu vou ainda vou me continuar, orgulhar mais. é isso aí. É sobre. Que massa. Esse foi mais um episódio incrível do Marcas Pretas Podcast. Então cola com a gente no YouTube, no Instagram e dá um salve na Mila também. Tamo juntos. Até mais. Valeu. Valeu.